Boa tarde, família. A paz e a graça sejam convosco. Louvado seja Deus pela vida de vocês. Graças a Deus estamos reunidos hoje em mais uma tarde para compartilhar uma palavra do Senhor para a sua vida, certo? E não só uma palavra, mas também algumas chaves para que você, assim como eu, um dia fui ensinado, hoje posso compartilhar um pouco de coisa com você para que você possa então enfrentar as dificuldades da vida que virão, certo? Então eu quero agradecer a Deus pela sua vida e fazer uma oração, tá? Abba Pai, obrigado, Senhor, pelo privilégio de estarmos reunidos nessa tarde em mais um vídeo, Senhor, que o Senhor está nos proporcionando. Que o Senhor venha sarar qualquer ferida, Senhor, seja na alma, seja no espírito, seja no corpo físico, que haja uma restauração nesse sistema imunológico dessa pessoa que está ouvindo e está vendo esse vídeo, Senhor. Eu te agradeço e te peço pela família dessa pessoa, Senhor. Que ela seja tocada pelo teu Espírito, que a casa dela seja inundada pela tua presença e que o Senhor a toque e a toque e a toque com a tua glória. Porque nenhum homem ou nenhuma mulher que é tocado pela tua glória, Senhor, permanece o mesmo. Eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. Então, meus irmãos, graças a Deus hoje nós estamos aqui para compartilhar uma palavra do Senhor que vem de encontro com um assunto muito relevante para esses dias. E qual seria esse assunto, você poderia me perguntar? E o assunto hoje é: o Espírito que está em nós é maior do que o Espírito que está no mundo. Amém? Esse versículo está em 1 João capítulo 4, versículo 4. Lá no finalzinho da Bíblia, antes de Apocalipse. É um texto bastante conhecido, né? Que o Senhor veio nos falar e nos afirmar que é maior aquilo que está em nós do que aquilo que está no mundo. Por que, Vitor, você está falando isso? Porque eu quero entrar em um assunto muito delicado para essa geração. E qual seria esse assunto? A depressão. Ah, mas muitas pessoas sofrem disso, é verdade. É como se fosse um mal do século. Depressão, ansiedade, esquizofrenia e tantas outras doenças que têm a origem no mal. Sim, a origem dessas patologias, desses vírus é maligna, a procedência, certo? Então, para nós combatermos esse mal em ação, o que é o mal em ação? É uma maldição. O mal em ação é uma maldição. Então, essa maldição que está tocando muitos e muitas nesse século, chamada depressão, que é causada por um espírito das trevas, que se tem a origem nas trevas, certo? E começa a ser evidenciado em nós, no mundo natural. Ela começa no mundo espiritual e é evidenciada no mundo natural. Ah, mas eu não acredito nisso. O problema é seu, meu irmão, minha irmã. Se você acredita ou não, existem dois mundos. O mundo do espírito, que chamamos de mundo sobrenatural, ou então mundo invisível, ou alguns chamamos de multiverso. Porém, é o mundo espiritual, certo? E nós temos o mundo natural, que é esse mundo em que nós vivemos, em que nós estamos, certo? Então, esse mal, ele começa no mundo espiritual, certo? Chamado depressão, que é causada por um espírito das trevas. Então hoje eu vou te ensinar, quer dizer, eu vou compartilhar contigo aquilo que eu passei e graças a Deus hoje eu tenho a autoridade para falar, certo? Porque eu tive um quadro muito agudo de depressão, quase chegando em um tal de síndrome do pânico com esquizofrenia e mais o diabo a quatro, irmão. Pensa no inferno. Pense numa perturbação na mente, pense numa vontade que eu não tinha de viver, pense em tudo isso mesclado e misturado e mais um pouco, era aqui dentro, na minha cachola. E hoje, graças a Deus, o Senhor me deu a oportunidade e o privilégio
de ter passado por esse lugar, certo? Eu passei por esse lugar, esse quadro de depressão, e hoje nós vamos compartilhar algo bem breve com você, porém muito profundo, certo? O que é a depressão? A depressão é nada mais, nada menos do que uma força exterior que vai tentar oprimir o interior, certo? Me dá um exemplo, Vitor. Por exemplo, hoje você tem um problema, vamos dizer, muito difícil a ser resolvido. Então esse problema que ainda não chegou, eu vou ilustrar com uma conta. Hoje é dia 24, se eu não me engano. Né? Hoje é dia 24 e final do mês você tem uma conta a ser paga. E você está pensando antecipadamente, certo? Em pagar essa conta. E você ainda não tem condições de pagá-la. Então essa pressão para pagar a conta começa a te oprimir, certo? Aí você está aqui, aí vai te oprimindo, te pegou. E quando te pega, causa-se uma depressão. Vou tentar ilustrar aqui, ó. Esse papel, certo? Vocês estão vendo? É como se fosse uma casa, tá? Uma laje de uma casa. Então, aí eu vou colocar... Oh, meu Deus, ajudei. Bem aqui, ó. Aí eu vou colocar o peso. Aí agora vai causar, olha, uma depressão. Vocês estão vendo? Um peso exterior acabou abalando o interior. Porque não tinha estrutura para suportar isso. Então, quando essas coisas do mundo natural acontecem e começam a nos oprimir ao ponto de causar uma depressão, nós nos encontramos em um estado em que nós não queremos mais e não temos mais forças para viver. E acabamos deprimidos, contidos, guardados, tristes, magoados, feridos e qualquer outro ídolo que você quiser colocar aí. Mas nós perdemos a vontade de viver por algo que nos oprime, certo? Então esse espírito que tenta te causar medo, que tenta te causar pavor e que às vezes até consegue, porque no meu caso aconteceu, quantas e quantas vezes eu não tive a famosa crise. Tinha picos, tinha dias que estava tudo bem e de repente acontecia como se fosse um medo muito grande, uma preocupação, algo que tinha acontecido no passado, que eu ficava me lembrando e ficava deprimido por aquilo, mas aquilo não voltava mais, então não tinha como eu consertar, e o inferno na minha mente acabava me deprimindo ao ponto de eu ficar quieto, de eu ficar chorando, de eu ficar em um canto, de eu não ter forças para viver, de eu não ter sentido na vida para querer levantar de uma cama, de uma rede, de um sofá, de um chão, e assim causando em mim um estado espiritual de morte. Então nessa tarde eu queria compartilhar esse vídeo com você. Eu tenho uma palavra de Deus para a sua vida. É maior o Espírito que está em você do que o Espírito que está no mundo, porque o mundo já é do maligno, certo? Porém o Espírito Santo que está dentro de você, ele vai te ensinar a partir de hoje a como combater a depressão, que é um espírito, certo? Ela também pode, esse espírito tem a capacidade de causar doenças como patologias que vão identificar um quadro clínico que você vai dizer, mas eu preciso fazer isso, eu preciso fazer aquilo. Sim, você precisa passar por um tratamento. Mas antes de qualquer coisa, meu irmão e minha irmã, eu quero te falar que eu passei por esses tratamentos, não estou dizendo que não é para fazer, tá? Não estou dizendo isso. Eu passei pelo tratamento, eu tive o acompanhamento, porém quando eu tive um encontro com Jesus, game over pro capeta. Sal para ele, certo? E eu ainda tenho as visitações desse mesmo espírito que outro dia me aprisionava, certo? Então ainda tem ciclos na minha vida que ele vem me visitar. Por quê, Vitor? Tu não está com o Senhor? Tô. Mas é trabalho do capeta te perturbar. Entendeu? Ele existe para isso. Para quê?
para roubar, para matar e para destruir. Então ele não está fazendo nada mais, nada menos do que o trabalho dele. Então eu quero compartilhar com você algo para que você tenha forças não só para se defender, mas sim para contra-atacar. Porque a melhor defesa é o ataque. Então ataque esse capeta com a palavra de Deus, certo? Eu quero agradecer a Deus pela tua vida. Eu quero orar para finalizarmos esse vídeo e dizer: o estado que você está, seja bom ou ruim, ele vai passar. Ele vai passar. Então a maneira com que você e eu passamos pelas estações da vida, elas vão dizer como nós estamos no Senhor. Seja elas boas ou sejam elas ruins. E que o Senhor te dê graça. Te conceda uma sabedoria que excede o raciocínio humano. Uma inteligência sobrenatural. Para que você tenha fundamentos eternos. Busque na palavra aquilo que você... Não só o que você precisa, mas algo que você possa ajudar outras pessoas. Que você vai ver algo extraordinário acontecer na sua vida. Então, fiquem com Deus. Até o próximo vídeo. Eu vou orar pela sua vida. Eu vou orar agradecendo ao Senhor por esse privilégio. Amém? Querido Papai do Céu, eu te agradeço, Senhor. Obrigado pela vida desse meu irmão, dessa minha irmã, que tirou um tempo da sua vida. Nós sabemos que o tempo significa vida no mundo espiritual. Então ele parou a sua vida para te ouvir através de mim, Senhor. Então que o Senhor agracie ele e ela, Senhor, com chuvas de bênção, Senhor. Com providências, com proteção, com livramentos, cura e libertação. É isso que eu te agradeço e te peço em nome de Jesus. Amém. E até o próximo vídeo. Bando de boca de sacola.